E aí eu vou pedir para você ir se apresentando. Deixa eu falar um pouquinho da gente primeiro, né? Uhum. Eu sou Thelma Lobato, do Instituto Thelma Lobato, é o instituto que carrega o meu nome. A princípio, nossa ideia era trabalhar com terapia. Sou sexóloga, terapeuta tântrica, consteladora familiar, de formação sou assistente social. Então, a princípio, a questão era trabalhar com terapia, só que foi se abrindo. Hoje nós temos aqui uma Body Pixel trabalhando com a gente e também a gente está querendo abrir para outros saberes. Então, assim, no futuro, a gente pretende trabalhar com mulheres vítimas de violência sexual, que é o meu forte, né? É a minha história de vida, que eu passei por isso. Então, a gente quer trabalhar com esse público e abrir também para palestra, abrir para cursos, abrir para formação, enfim, o sonho é grande. Vamos ver onde que vai parar, tá? Porque o Bacana. sonho é grande, é trabalhar com pessoas, ajudar pessoas, pessoas ajudando outras pessoas a se encontrarem e crescerem. Uhum. Então, esse aí é o objetivo do Instituto. Tá? E você é Bacana. super bem-vindo. Me fala um pouquinho de você. Se apresente, por favor. Hum. Então, meu nome é Alexandre Bortolini, eu sou comunicador social e pedagogo de formação. Fiz mestrado em educação e agora estou fazendo doutorado em educação também. E eu trabalhei desde muito cedo com movimentos de educação popular, então há bastante tempo que eu estou trabalhando no campo da educação, né? E no ativismo LGBT. Então, a minha carreira basicamente foi construída nessa tríade: educação, sexualidade e gênero, né? Eu coordenei na UFRJ um projeto de formação de profissionais de educação em gênero e sexualidade durante 10 anos. Trabalhei no Ministério da Educação também durante 2 anos e meio nessa área, né, na área de direitos humanos, acompanhando projetos de formação em gênero e sexualidade. E agora eu estou fazendo doutorado na USP, pesquisando políticas de educação em diversidade sexual e de gênero. Legal. Você falou em educação popular, né? Eu coordenei pré-vestibular comunitário durante 10 Ó, anos. é o que eu fiz também na minha vida. Que saudade! Que Sim. saudade que eu tenho, sabe, de trabalhar nesse projeto, saudade que eu tenho de trabalho voluntário, que É. Eu, atualmente eu estou fazendo. eu entrei na faculdade em 99, na Faculdade de Comunicação da UFRJ, e eu sou de uma geração pré-cotas, então uma geração um pouco antes das políticas de cota começarem, mas a universidade já estava começando a ferver nesse sentido, então tinha muitos movimentos de pré-vestibulares comunitários. A gente montou um pré-vestibular comunitário lá na UFRJ, e hoje, e assim, e é muito. E eu vi esse processo mesmo, depois eu virei servidor da UFRJ, e eu vi o processo mesmo da universidade mudando muito de cara, de cor, ao longo dos últimos 20 anos, né? E é Então foi muito maravilhoso, né? bacana mesmo. E foi a minha formação política também, a gente estudando Paulo Freire. Então foi muito a minha formação política foi aí também, no ativismo LGBT, né, e nos movimentos de educação popular. Isso é uma delícia, eu adoro esse movimento de educação popular, é uma coisa que me atrai muito. Né? É lindo demais, é um movimento lindo demais, é um movimento de empoderamento através da educação e você muda a vida de uma família inteira. Uhum. Quando um jovem vai para a universidade, a família inteira muda, é impressionante como é que todo mundo começa a querer estudar. Eu tenho Uhum. exemplos, tive uma aluna que ela passou e aí ela estava chorando, me ligaram, vem aqui agora, no pré e tal. Eu fui lá correndo, eu falei, o que que houve? Ela está sentada na escada, está chorando, era o último dia dela fazer a matrícula dela na UERJ e ela dizia que ela não ia, sabe por quê? Eu sou preta, eu sou gorda, eu sou feia, minha mãe é faxineira, meu pai é pedreiro, eu sou filha de alcoólatras.
E aí entra no não merecimento. Lá não é o meu lugar. Olha, a gente quase que amarrou a menina para ela fazer a matrícula. É difícil, essas barreiras sociais são bem pesadas, essas barreiras culturais são bem pesadas. Mas olha, Alexandre, ela fez, ela aproveitou tudo que a UERJ tinha para dar para ela. Ela foi fazer filosofia, ela já fez mestrado em filosofia. Bacana. Os sobrinhos dela, que viviam na rua, né, todos foram para a escola, todos foram seguir o exemplo da tia, e hoje está todo mundo agora saindo da universidade. Então, a entrada dela mudou toda a família dela. Mudou todo mundo. Tem uma dimensão que é vencer uma barreira cultural mesmo, um estigma, que não é porque as pessoas são loucas, é porque o tempo todo a sociedade diz para elas que aquele não é o espaço delas, que elas não são pessoas inteligentes, que elas não são capazes disso, ou que o futuro que se espera delas é outro. Mas tem também uma dimensão que é o acesso ao recurso mesmo, à aula, ao estudo, ao material didático, a um investimento mesmo pedagógico em você, para você conseguir dar conta do que você precisa para poder passar num teste, seja um Enem, seja um vestibular, seja o que for, né? Hoje a gente já tem políticas afirmativas, já tem uma noção mais expandida, né, de que a universidade é um lugar possível, especialmente a universidade pública é um lugar possível para muitas pessoas, né? Sim. Alexandre, vamos lá, vamos falar sobre abuso sexual, sobre educação sexual infantil, educação sexual nas escolas. Fala aí, eu vi lá a sua história, gratidão por ter compartilhado a sua história. A minha também está compartilhada por aí, não é muito diferente da sua. E aí, saiu semana passada na série Linha Tênue, Discovery. A Linha Tênue, aliás, está uma série lindíssima, lindíssima. Se puder ver Discovery, hoje está saindo sobre compulsão alimentar, se eu não me engano. O episódio de hoje, acho que é 11h30 da noite. Tá muito bonito, porque eles pegaram as pessoas... Qual o nome da série? Tênue. Linha Tênue. Eles pegaram as pessoas que sofreram das questões e trouxeram profissionais para falar sobre aquela questão. Então, ficou muito bonita, né? Então, eu queria que você falasse, se você puder, um pouquinho da sua história e o que te levou. Eu imagino que o que tenha te levado a estudar justamente sobre educação sexual, gênero, tenha sido a sua história, ou estou enganada, né? É o que eu imagino. Primeiro, uma coisa que eu acho importante, que assim, eu não sou psicólogo, eu não sou especialista em educação sexual de crianças, tá? Eu venho da área de educação, então eu discuto gênero, sexualidade na educação e a importância de fazer esses debates e trabalhando especialmente com professores, com profissionais de educação, tá? Então eu não quero não quero dar aqui nenhuma indicação equivocada, nem nenhum receituário de como discutir isso ou aquilo, ou como lidar com certas situações dentro da escola, tá? Que aí acho que, no caso concreto, a gente tem que acionar os profissionais que estão habilitados mesmo a lidar com cada uma dessas questões. Mas a minha trajetória profissional tem muito a ver mesmo com a minha história de vida, né? Nem tanto com abuso sexual, né? Que eu, como várias outras pessoas, vivenciaram na vida, mas especialmente com a minha orientação sexual, com o fato de eu ser gay, com o fato de eu ser um adolescente gay nos anos 90, né? Então, um monte de barreiras para confrontar, para vencer, a gente não conseguia nem habitar o território em paz, nem andar. Até hoje a gente não consegue, né? Mas as cidades eram muito mais fechadas, muito mais cerradas, a sociedade era muito mais cerrada para qualquer expressão nossa, né? Então, eu começo a discutir sobre sexualidade no ativismo LGBT mesmo. Sim. Comecei a frequentar um grupo lá no Rio de Janeiro que chamava Arco-Íris,
tinha umas reuniões, a gente fazia dinâmicas de grupo, papapá. Era um lugar mesmo de encontro, né, de pessoas LGBT, onde a gente ia lá trocar o que a gente estava vivendo, as nossas angústias, etc., e conversar sobre, e falar sobre. E era também um lugar de ativismo político, de ação, de organizar passeata, protesto, parada, isso e aquilo, Uhum. né? Eu comecei nessa ONG a participar de um projeto de educação sexual, mas para jovens LGBT, jovens gays, especialmente gays e lésbicas, de educação sexual mesmo, de prevenção a DST/AIDS, né? Foi com que eu comecei, foi a minha primeira a primeira andada no campo da educação sexual foi isso, né? Era um trabalho voluntário mesmo na ONG, e eu fazia lá em Madureira, que eu era de Madureira, e eu fazia na Rua da Papagê, que era uma boate que tinha lá em Madureira, no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio. Estava lotada no início dos anos 2000. E aí foi que eu comecei a me formar nas discussões de gênero e sexualidade, né? Nos cursos que eu atravessei lá dentro da organização e etc. E quando eu vou para a UFRJ, isso vira um projeto. Essas duas coisas casam, né? A minha experiência na área de educação Uhum. e a minha experiência na área de gênero e sexualidade, né? E isso acabou sendo a minha trajetória profissional daí para frente, né? Marcando minha trajetória daí para frente, né? Então, eu já atravessei muitos momentos dessa história, né? Desde o que eram lá as políticas de educação sexual dos anos 90, que era muito isso, um foco muito voltado para a prevenção de DST/AIDS, né? Para a discussão sobre gravidez na adolescência. Eu atravessei as políticas ali dos anos 2000, que o foco era mais uma discussão sobre que a gente acrescentou uma discussão sobre diversidade sexual, sobre diversidade de gênero, uma discussão sobre diversidade, sobre preconceito, sobre confrontar esses preconceitos, homofobia, transfobia, lesbofobia, né? E chegamos hoje em que a gente está vivendo um retrocesso disso tudo, um retrocesso que faz a gente voltar para antes dos anos 90, na verdade, né? Para lá para trás dos anos 80, né? Porque nos anos 80 a gente já estava fazendo uma discussão sobre educação sexual, sobre saúde sexual, uma perspectiva da educação e sexualidade biopsicossocial, né? Então não é só doença, não é só falar de doença, a gente fala de prazer também, a gente fala de autonomia, a gente fala de liberdade, né? Então, nos anos 80 a gente já tinha chegado nesse ponto, e agora parece que a gente volta lá para trás, para os anos 60, em que a lógica é a abstinência, né? Não façam sexo, não pode falar sobre isso com criança, não pode falar sobre isso com adolescente, porque senão você está promovendo um sexo precoce. Então, assim, uma série de coisas que a gente achou que a gente já tinha, de alguma maneira, superado e que parece que não, né? E que estão voltando muito forte agora, né? Olha, Alexandre, eu vou te falar, às vezes eu me sinto exatamente de como era quando eu era criança. Eu tenho 57 anos, né? Então, alguns momentos eu falo, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso agora. Com 57 anos de idade, eu não acredito que eu estou ouvindo isso agora. Sim. Né? É um retrocesso que está muito absurdo e é uma coisa muito incômoda, porque você precisa falar sobre sexualidade para as crianças, até porque é proteção. Uhum. Então, eu sou psicóloga, né? Eu entendo que dentro da educação sexual você precisa passar desde pequenininho e cada um com a sua linguagem. Você vai Exatamente. trabalhar com fantoche, com musiquinha, né? Tem as musiquinhas apropriadas, fantochezinho apropriado, livrozinho apropriado. E agora você não pode falar nada, né? E educação sexual vai muito além das doenças e da gravidez. É porque se fala sobre educação sexual, né? A doença e a gravidez pode não acontecer. Você está com a prevenção.
E isso é muito importante, É né? muito louco, porque assim, o discurso conservador é que se a gente falar de sexualidade na escola, a gente vai estar estimulando precocemente a prática sexual. Como se adolescentes precisassem de algum outro estímulo que não seus próprios hormônios para quererem para quererem viver a sua vida sexual que mais cedo ou mais tarde eles vão viver, né? Tem uma Então, coisa aí que aprender, eu acho que é fundamental, que é entender esses adolescentes como sujeitos de direito. Tem uma exatamente. coisa básica que a gente também conquistou lá nos anos 90, que eu acho que boa parte das pessoas ainda não incorporaram de fato. Eu acho que a sociedade brasileira não incorporou de fato, né? Incorporou em parte, uma parte da sociedade brasileira incorporou, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é o ECA só como lei, né? Como regra, como norma, mas é o sentido que o ECA traz, a noção que o ECA traz, que é a noção de que crianças e adolescentes são sujeitos de direito, Uhum. ponto. Entendeu? Eles não são a propriedade das suas famílias. As suas famílias são responsáveis por essas crianças e por esses adolescentes até eles se tornarem adultos autônomos, né? Mas isso não torna essas crianças e esses adolescentes um objeto, uma propriedade sob o total poder dessas famílias. Não, a sociedade vai criar junto essas crianças, né? Inclusive, por exemplo, com programas como Bolsa Família, vai garantir que essas crianças não passem fome, entendeu? Uhum. Como todos os programas desde o Bolsa Escola, vão garantir que essa criança não passe fome. Vão dar creche, a sociedade vai construir creche junto, vai construir escola, né? Então, a família não está em nenhum momento educando sozinha essas crianças, né? Nem sendo responsável sozinha por essas crianças, né? A sociedade como um todo está lá também. E a sociedade também vai estar lá para proteger essas crianças, né? Inclusive dessas famílias, inclusive das suas próprias famílias, se for necessário. Se essas famílias forem negligentes, se essa família for violenta, se essa família for abusadora, Uhum. o Estado, a sociedade representada lá pela assistente social, pelos agentes do Estado, a sociedade vai lá e vai interferir mesmo, entendeu? E tem que interferir mesmo. Essa ideia de que a família pode botar a criança para trabalhar, a família pode bater e fazer o tipo de violência que quiser com a criança, a família pode simplesmente decidir sozinha e única e exclusivamente o que essa criança aprende ou não aprende. Não é assim que funciona, porque a gente vive em sociedade, né? Do mesmo jeito que você tem uma filha, um filho, eduque esse filho a partir da sua cultura, dos seus valores. Eu também tenho os meus filhos, ela também tem os dela. E essas crianças e nós todos vamos conviver na mesma sociedade. Então, tem alguns valores, tem algumas noções fundamentais, entendeu? De convivência, de respeito, de reconhecimento mútuo, entendeu? Que a gente tem que ensinar, mesmo que pai e mãe não queiram, que a gente tem que ensinar sim para essas crianças, né? E para esses adolescentes. Eu acho que tem isso, tem uma noção muito básica que é perceber crianças e adolescentes como sujeitos de direito, entendeu? Não como propriedade da sua família, né? Mas como um sujeito que tem autonomia, que tem direito, que tem proteção, inclusive, da sociedade, que é uma noção que a gente ainda não incorporou, que permite o presidente dizer que tem que botar as crianças para trabalhar mesmo, entendeu? É, porque existe o valor de cada família, que é o valor individual, e existe o valor coletivo, que é o valor social. Que é o que permite a gente viver no mesmo mundo, né? Na mesma sociedade, sem Exatamente, se né? matar. E aí esse valor familiar precisa ser respeitado e o valor social precisa ser respeitado. E o Sim. direito precisa ser garantido. E aí você vai botar as crianças para trabalhar para poder tirar da escola. Uhum. Não é só uma decisão.
do pai e da mãe se a criança estuda ou não estuda. No Brasil, a educação básica é compulsória. Quer dizer, a gente entende, olha, mesmo que você queira botar o seu filho para trabalhar, mesmo que você ache que a escola não tem nenhum valor, nenhum sentido, a sociedade obriga você, como responsável, a colocar essa criança na escola e vai te responsabilizar se você não fizer isso. Entendeu? Porque é uma maneira de garantir o futuro dessa criança, é uma maneira de garantir o futuro dessa sociedade, inclusive. Né? É através da educação. E é através da educação que você se protege. Porque é através da educação que você adquire conhecimento. Exato. E conhecimento, inclusive, sobre o seu corpo, e conhecimento, inclusive, sobre a sua sexualidade, sobre o que os outros podem ou não podem fazer com você, Exato. Dar limites. Né? Só que quanto menos instrução, né? Quanto menos criança na escola, mais massa de manipulação. Então é a questão do poder. Menos capacidade crítica as pessoas têm, mais fácil é elas comprarem certas ideologias, né? E quanto mais pobres, mais uma camada mínima de ricos. Então a pobreza gera muita riqueza. Sim, sim. A pobreza gera muita riqueza para alguns. E a pobreza intelectual, a pobreza, de uma forma geral, te torna também manipulável para fazer aquilo que eu quero. Olha, Thelma, você pensa só. Pensa o efeito que tem na reprodução da pobreza a ausência de uma educação sexual nas nossas escolas que permitisse para meninos e meninas, para adolescentes, para jovens, terem controle terem ciência e controle sobre as suas práticas sexuais para evitar e para poder planejar quando quiserem, se quiserem, serem pais ou serem mães. Imagino que a falta dessa educação sexual não produz de gravidez não planejada, né? O quanto ela impede, interrompe muitas vezes projetos de vida que poderiam se construir de uma maneira diferente, né? E impedem mesmo que essas meninas e meninos cresçam economicamente, porque muito cedo eles já vão ter que lidar com o desafio de sustentar uma família, de sustentar uma casa, de sustentar uma criança, de criar uma criança, né? Enquanto os filhos da classe média estão lá muito bem orientados, estão sendo levados no pediatra desde cedo, estão sendo levados no ginecologista quando chega na idade, a menina toma o anticoncepcional, o menino recebem nas suas escolas particulares as instruções e a educação sexual adequada, e aí vão inclusive vão conseguir ter acesso a formas seguras de aborto, né, pagas, que o dinheiro consegue comprar, o que o Estado proíbe, o dinheiro compra, né? Mas mesmo sem contar com isso, vão ter acesso a uma educação sexual que vai permitir um planejamento familiar, entendeu? Vai permitir para esse jovem, homem ou mulher, adiar o quanto quiser ou se organizar um projeto de vida, entendeu? Em que a maternidade, a paternidade, se aparecer, vai aparecer lá na frente, vai aparecer depois da faculdade, vai aparecer depois do emprego, vai aparecer depois de uma formação que já permite ele produzir uma certa quantidade de renda, né? Enquanto isso não acontece aqui nas classes populares, isso ajuda a reproduzir a pobreza. Sim. Entendeu? Isso e essa também, desigualdade econômica também. Isso assim, sem contar as meninas que estão morrendo fazendo aborto clandestino. Né? Exatamente. Político-pedagógico para a educação sexual dentro das escolas, o Estado, inclusive, vai economizar muito dinheiro. Além de então, é muito louco. Tendo uma cultura melhor, o Estado economiza dinheiro, porque sai mais barato para o Estado. E é muito louco porque... do que pagar o restante que vem depois disso. Reclama-se do Bolsa Família, mas aí as meninas engravidam e vai para o Bolsa Família, elas não têm outra opção. É muito louco porque exatamente a educação sexual
seria um instrumento para dar conta de muitas coisas que são angústias de boa parte das pessoas, mas especialmente de alguns conservadores mesmo, entendeu? Sim. Você quer evitar o aborto? Então vamos ter aula de educação sexual. Vamos ter aula de educação sexual nas escolas, né? Para os nossos adolescentes e jovens saberem como evitar uma gravidez, terem acesso aos recursos, instrumentos, a camisinha, ao anticoncepcional, a aula de educação sexual, né? Para poderem saber como evitar uma gravidez indesejada. Agora, você distribui camisinha, eles são contra. Você propõe aula de educação sexual, eles são contra. E no final, não tem muito como, entendeu? Essa ausência completa de informação vai produzir gravidez indesejada, vai levar muitas meninas, muitas adolescentes a recorrer ao aborto mesmo, entendeu? Então, você quer evitar o aborto? Você é contra o aborto? Você devia ser a favor da educação sexual nas escolas, né? E que não é mamadeira de piroca. Oi? Educação sexual não é mamadeira de piroca. Não é. Então, mas ó, olha como as pessoas têm uma lógica moralista, né? E tem um pânico da sexualidade introjetado nas pessoas que você recebe uma mensagem de WhatsApp dizendo que o governo distribuiu mamadeiras com a tampa, com uma cabeça em forma de pênis, de pinto, e as pessoas acreditam. E as pessoas compram a ideia, né? É preciso uma sociedade muito que definitivamente não aprendeu a lidar com a própria sexualidade, entendeu? Para esse tipo de fake news vigorar, né? Porque para gente, se você olha um negócio desse, não faz sentido. Primeiro, muito difícil imaginar que o governo realmente vai comprar mamadeiras com cabeça de pinto para distribuir em creches, né? Então daí você já acha estranho, né? Mas não desperta pânico, em mim a sexualidade, entendeu? Mas desperta pânico em muita gente, em muitas pessoas que não tiveram educação sexual, nem na escola, nem na família, nem em lugar nenhum, entendeu? E que estão até hoje lidando com uma série de ansiedades, com um monte de medos, com um monte de tabus que não foram resolvidos dentro de si mesmo, né? Alexandre, eu vejo assim, por que eu insisto na questão de você começar quando as crianças ainda são pequenas, dentro da idade delas? Porque o abuso sexual infantil é cada vez maior. E geralmente é dentro de casa, com as pessoas, isso aí é a história que a gente já sabe, né? E você não dá nome para as coisas. Para o menino, a gente ainda fala pinto. E aí o menino vai falar, fulano mexeu no meu pinto, né? Quando fala. Mas para a menina, não dá o nome. Vai falar um monte de nome, sabe? Eu tive uma conhecida que chamava de Lalaca. O que diabos é Lalaca? Né? Aí você vai falar, tia, o Joãozinho mexeu na minha Lalaca. Pô, e aí? Né? A tia não sabe o que é Lalaca. Então é importante para as crianças terem essa vertente interdisciplinar, onde na aula de ciências, que vai ensinar o corpo humano, fala o nome. Né? Não vou falar vagina porque vai ficar muito... A criança não vai entender, então fala lá, xoxota. Né? Que é uma linguagem popular, pelo menos você dá uma linguagem popular. Tem crianças que não sabem, por exemplo, as meninas, o que é menstruação. E aí, assim, é aterrorizante, porque eu menstruei com 9 anos de idade e meu medo era apanhar da minha mãe. Quando eu comecei a sangrar na escola, eu fui para minha casa, sentei na minha cama e falei, eu não vou sair da minha cama até a minha irmã chegar. A minha irmã precisava chegar, né, porque eu estava ali sangrando e, enfim, eu fiquei, não comia, não tomei banho, não fui ao banheiro até minha irmã chegar. Eu tive coragem de contar para minha mãe que eu tinha ficado mocinha. Olha que loucura, tá? E aí, assim, eu fui 23 anos à igreja evangélica, né?
E eu lembro que eu estava na classe de juniores, que é aquela classe de 10 a 12 anos de idade, e aí na aula de escola bíblica dominical tinha que falar do nascimento de Maria. E aí, nascimento de Jesus. E aí um deles perguntou a questão da virgindade de Maria. Pô, e como é que o bebê era feito? Como é que o bebê é feito? Como é que eu entrei na barriga da minha mãe? Uma criança com 12 anos de idade. E aí você coça a cabeça e fala, ok, né? E aí a gente começa a explicar tudo, desde a menstruação, ovulação, não sei o quê. Começa a explicar tudo para essa criança. E vai explicar que Maria deixou de ser virgem na hora que Jesus nasceu. Vamos conceber que ela foi fecundada pelo Espírito Santo. Ótimo. E aí você já aproveita o gancho e fala assim, então, para botar a mão no corpo da outra pessoa precisa autorizar. O Espírito Santo perguntou para Maria se ela topava ser mãe de Jesus e Maria topou. Então já começa por aí, você já começa a trabalhar também aquela cultura, né, do vou segurar, vou botar a mão em você, vou te agarrar. E aí eu falei, bom, então não existia cesariana, né? Parto normal, cabecinha de Jesus, Maria era virgem, a cabecinha de Jesus já tirou o ímen. Cara, eu tomei uma bronca do pastor. Mas uma bronca que eu estava ensinando... Como assim Maria tem ímen? Oi? Como Oi? assim Maria tem ímen? Pois é, não, que eu estava ensinando indecência, que não sei o quê, e eu sempre fui meio abusada. E aí o pastor começou a falar, eu parei, ouvi, e aí depois eu olhei para ele e falei assim, pastor, o senhor vai me desculpar, mas o Deus que o senhor acredita é muito filha da puta. O meu não é não. Aí, o que é isso, Thelma? Eu falei, olha, vamos lá. No meu corpo, por exemplo, tem um clitóris, que a única função é me dar prazer. E aí não está escrito na Bíblia, mas você vai me dizer que eu não posso botar a mão nele, que eu não posso sentir prazer. E você quer que eu diga isso para os meus alunos? Como que eu vou dizer para os meus alunos que eles não podem sentir prazer com o próprio corpo? Que eles têm que chicotear, que o corpo dele é feio, que o corpo dele é isso. É uma coisa muito horrorosa, porque você já começa com a questão da sexualidade sendo ruim lá no nascimento. A Bíblia fala assim, em pecado você foi gerado. Em pecado a sua mãe te pariu. Olha, eu já sou fruto de uma coisa ruim. Eu já sou pecadora. Eu já nasci pecadora. E aí você precisa se batizar para poder limpar dos seus pecados. Cacete, qual é o pecado que um bebê tem? Em pecado te gerou seu pai e sua mãe. É uma coisa muito doida. E aí, quando você começa a trabalhar, porque dentro da área da sexualidade eu vejo duas coisas, principalmente nas meninas, né? É aquela coisa, eu preciso me afirmar, e para me afirmar eu tenho que dar para todos os meninos, porque eu tenho que ser a mais falada da galera, a mais falada da escola, eu tenho que ser a desejada da escola, ou eu sou totalmente reprimida, que eu tomo banho no escuro, porque eu sou pecadora, meu corpo não presta, ninguém vai botar a mão aqui, eu sou fedorenta, né? Porque como é que eu não posso abrir as pernas? É a tal história tá fedendo bacalhau, fecha as pernas, não sei o quê. É uma coisa, quando você fala em sexualidade, e isso aí que deveria ser proibido. Né? É interessante você trazer trazer. Quando fala do menino não pode chorar, o homem não pode chorar, tá que nem uma mulherzinha. Aí você já começa a dizer que a mulher é mais fraca, né? É que tá parecendo uma mulherzinha, ou seu viadinho, ou seu quê. E aí cria-se um menino que não pode ter sentimentos. O homem não pode ter sentimentos, o que é uma covardia, é um abuso com o menino, não poder ter sentimento. E aí se o menino fala, se é difícil para a menina falar que foi abusada sexualmente, para o menino é quase que impossível falar que foi abusado sexualmente. Poucos falam que foram abusados sexualmente, por isso o teu vídeo me impactou tanto. Porque eu trabalho com sexualidade, eu conheço uma gama de homens que foram abusados sexualmente, por homens e por mulheres. E nenhuma mulher é denunciada. Eu nunca ouvi uma notícia, me corrija se eu estiver errado, se eu já tiver ouvido. Nem se concebe, né? As pessoas nem entendem quando você fala que uma mulher abusou sexualmente um homem, né? Porque parece que é
impossível, né? Porque tem vários pressupostos aí muito que informam a gente, né? Eu acho legal você trazer o discurso religioso, né? Essa narrativa bíblica, né? Porque ela está em boa parte na mente de grande parte das pessoas. Ainda que a gente tenha, mesmo quem racionaliza, mesmo quem não está filiado a nenhuma religião específica, né? Esse discurso é um discurso que está na nossa sociedade. Então, ele atravessa várias coisas. Você vê ele num filme, você vê ele numa novela, você vê ele numa fala, você vê ele na forma de interagir das pessoas na rua, né? Então, essas ideias vão entrando na nossa mente e no nosso corpo, mesmo que a gente não esteja lá todo domingo lendo a Bíblia, né? E a imagem de Maria, no contraste com a imagem das duas Marias, né? Da Maria, mãe de Jesus, e da Maria Madalena, elas são um pouco a representação desses dois tipos, né? Dessas duas possibilidades de existência, desses dois estigmas, em alguma medida, né, que estão o tempo todo, com os quais as mulheres têm o tempo todo que lidar, que é o da recatada e da vadia. Né? Toda mulher tem que, de alguma maneira, lidar com essas duas noções, né? De recato da recatada e da vadia, né? Como que ela vai lidar com isso? Aí é da experiência de cada uma. Mas esses são desafios que estão colocados. Para os homens, a masculinidade é algo que tem que ser provada, confirmada, conquistada a todo momento. E aí, para conquistar essa masculinidade, tem vários jogos, né? Tem vários jogos entre homens, tem vários jogos entre homens e mulheres, né? Tem várias práticas sociais, né? Formas da gente conquistar essa masculinidade. Tem o jeito de vestir, tem o corte do cabelo, tem um jeito de falar, tem um certo tom de voz, né? Tem a agressividade, tem a violência, tem o se engajar em jogos de violência mesmo para você afirmar a sua masculinidade. Tem isso que você falou, de uma restrição a qualquer exibição de emoção, sentimento, como se isso fosse fragilidade, uma demonstração de fraqueza, né? E se afirmar masculino é o tempo todo se afirmar forte, é se afirmar superior, é se afirmar, né? Então, imagina como essa lógica sexista, né? Ela prejudica a formação emocional, a educação emocional de crianças, jovens, adolescentes, e que vai dar na gente, né, em pessoas adultas cheias de complexos, cheias de problemas, cheias de dificuldades, cheias de ansiedade, cheias de frustrações, entendeu? Porque não conseguiram até hoje resolver, lidar com essas contradições, com esses modelos, com esses tabus, com essas restrições que a sociedade vai impondo na gente, né? Vai colocando na gente. Vai colocando isso desde muito cedo, né? Desde muito cedo, quando lá na primeira infância já estigmatiza o corpo, né? Já tem partes do corpo que são feias, já tem partes do corpo que são nojentas, já tem partes do corpo que você vai apanhar se você mesmo encostar, né? E aí, muito cedo, a gente fala que não tem, que os conservadores são contra a educação sexual, mas na verdade os conservadores estão o tempo todo promovendo e fazendo a educação sexual deles, né? Essa educação sexual que é castradora, que é estigmatizadora, né? Em que a sexualidade é isso, é um pecado original. O sexo é visto desde o início como algo ruim, como algo que tem que ser controlado, né? Que tem que ser punido, tem que ser escondido, né? Nunca você pode pensar no sexo como algo
no sentido de prazer, de liberdade, de autorrealização, de autonomia, né? Nunca é o bom. O que eu vejo o retrocesso é tão grande que eu estou começando a ouvir de novo frases tipo: segura a sua cabra, porque meu cabrito está solto. Isso. Eu estou começando a ouvir essas frases outra vez. Né? Essa educação sexual que sempre teve aí, né? Mas agora eu estou começando a ouvir isso. Eu já tinha parado de ouvir essa frase e ela está voltando. E aí começa a voltar também uma outra covardia que eu acho com os meninos. É levar o menino para o puteiro. Né? O pai pega lá o menino de 12 a 16, 17 anos, acha que ele tem que começar a vida sexual dele e leva para o puteiro. E isso é abuso sexual, sim. Porque ele está levando aquela criança para fazer sexo com uma mulher muito mais velha, com uma mulher adulta. Está pagando essa mulher. Então, a criança está sendo abusada sexualmente por uma mulher com o consentimento do responsável dela, do pai dela. Isso causa tanto trauma, Alexandre, mas tanto trauma. Eu já tratei de caso assim, de um homem com 45 anos que, de repente, ele broxava com a mulher dele. E aí, quando a gente vai fazer a anamnese, ele tinha 11 anos de idade, o pai levou o irmão que tinha 14 com os coleguinhas do irmão, primo, não sei o que, e perguntou: você quer ir também? Ele não sabia o que era, ele falou: quero. E aí pagou uma mulher, né? O garoto não sabia o que fazer, a prostituta ensinou, mas ensinou sacaneando o menino, humilhou muito o menino, e aí, lógico, ele não podia chorar, é homem, né? Não posso chorar. Quando saiu, ele foi levantado como troféu, né? Porque os outros já eram mais velhos, ele era pequenininho. E aí ele casou com uma mulher que ele é totalmente apaixonado. Quando a mulher entrou na idade da prostituta, ele começou a broxar com a mulher. Na realidade, não era o homem de 40, não era o homem, era o menino de 11 anos que estava ali gritando: eu não quero isso, eu não posso, eu não sei. E aí você precisa voltar e tratar da criança, tratar daquele menino para ele poder voltar a ter uma relação sexual e agora sadia com a própria esposa. Uhum. O peso para o sexo, o peso para a sexualidade no ombro dos homens é muito grande. A gente vive numa sociedade que demoniza o homem. Tem muito homem escroto, tóxico? Tem. Mas vamos entender uma coisa: eles aprenderam dessa forma. Eles podem mudar? Podem. Mas isso faz parte da educação sexual. Eu acho que é importante perceber que Ensinar. essa lógica machista e sexista, ela é extremamente nociva também para os homens. Com Ela certeza. expõe os meninos a uma série de violências, inclusive violências sexuais, que nem sequer vão ser entendidas dessa maneira, né? A boa parte das pessoas vai achar esse seu relato completamente natural, né? E não vão conseguir perceber a violência que está aí, né? Inclusive a violência legalmente definida, né? Menor de 13 anos é estupro presumido, não tem nem o que discutir, né? Bom, e o quanto quantos traumas, quantas coisas ruins, né, são produzidas e marcam a experiência de muitos homens. Os jogos da masculinidade, né, são muito violentos, são muito perversos, são muito difíceis de lidar, de viver, né? Vão brutalizando a gente de uma maneira muito pesada, né? Quem é gay como eu tem alguma oportunidade de sair, fugir um pouco dessa vala comum, né? Vai enfrentar uma série de violências, sem dúvida, né? Porque no momento em que você for reconhecido, identificado como esse sujeito, né, que está saindo, fugindo da curva da expectativa do que é ser um homem, né, você vai virar alvo imediato de violência, que é um sistema que controla mesmo a gente, né? É um sistema que monitora, tem uma polícia permanente. Qualquer pessoa se sente autorizada a corrigir
entendeu? A bancar a polícia de gênero e corrigir um menino, uma menina, um homem, uma mulher no seu comportamento, que estiver desrespeitando esse comportamento sexista, essas expectativas sexistas, entendeu? Então, tem realmente um policiamento o tempo todo, e esse policiamento muitas vezes é violento, né? Uhum. E ele dirige uma violência específica para quem descumpre essas normas de uma maneira mais explícita, então para gays, para lésbicas, para pessoas trans, né? Mas ele também é violento mesmo com quem é aparentemente muito bem confortável. Registrado. Que não são simples, que são violentos também. A experiência das pessoas que estão dentro da norma também é violenta. Bastante. Alexandre, temos uma perspectiva boa? Qual é a sua visão do futuro, né? Como é que é isso para você? Travou um pouco, fala de novo. Eu perguntei se nós temos perspectivas boas. Quais são as suas perspectivas? Se tem alguma boa notícia? Se tem uma luz no fim? Visão de futuro? Como é que é Então, isso? olha só, eu acho que a boa notícia é que coloca a gente num patamar diferente do que a gente estava antes, entendeu? Então, não, a gente não está no mesmo lugar que a gente estava há 20, há 30 anos atrás. O que eu acho que a gente tem de muito diferente nesse momento é que tem um pensamento muito conservador, que sempre esteve aí, que teve um pouco calado nos últimos anos, né? E que agora ele volta, ele encontrou a sua expressão, entendeu? A sua liberdade de expressão. E aí estão por aí fazendo a defesa das coisas mais esdrúxulas, das coisas mais retrógradas, sem medo, sem freio, né? Só que a gente está aqui também, né? A gente continua nessa mesma sociedade e nós não somos poucos, não. Suspeito que nós somos, inclusive, a maioria. As pessoas que têm bom senso, entendeu? Eu acho que se você conversar acredito, com quase a maioria das mães, vão ser capazes de entender, numa conversa, a importância da gente ter algum tipo de educação sexual, mesmo na tenra infância, mesmo na educação, nos primeiros anos, né, para ensinar essas crianças a identificarem e denunciarem situações de abuso. Eu acho que isso é algo que a gente consegue dialogar e convencer boa parte das pessoas, né? Acredito, inclusive, que a maioria das pessoas. O problema é que o lado de lá está jogando muito sujo, né? Está jogando com fake news, está jogando com desinformação, está misturando coisas sérias, como políticas de enfrentamento à homofobia, à transfobia nas escolas, com kit gay, com mamadeira de piroca, etc. Então, tem muita desinformação no momento, né? Eu acho que a gente precisa continuar investindo nesse diálogo mesmo, um diálogo franco, direto, né? Nessa possibilidade de convencimento, para a gente conseguir sair só desse lugar comum, né? Do desespero, da ansiedade, do pânico moral, da fake news, etc. E a gente vai continuar existindo e confrontando mesmo esses projetos reacionários, esses discursos reacionários, né? Eu acho que a gente não está num bom momento, né, da sociedade brasileira. Acho que para mim isso é evidente, né? Mas a gente continua aqui, ela continua sendo a mesma sociedade brasileira cheia de contradições que pode tanto fluir para um sentido muito negativo e muito pesado, como está fluindo agora,
como ela também pode fluir, como a gente também pode acionar nas pessoas ideias e noções positivas, bacanas, de progresso, de melhoria, de liberdade, de transformação, de reflexão crítica, entendeu? Como a gente já fez antes. Então, eu não perco as esperanças, não. Eu acho que a gente continua aqui e a gente está mais instrumentalizado ainda para fazer essa disputa do que a gente já teve há décadas atrás. Ai, que bom. A Cristiane está perguntando quais são as suas perspectivas, eu acho que é essa, né? Eu não tenho perspectivas de que o mundo vai melhorar nos próximos meses. Não acho. Acho que a gente está passando por uma tempestade mesmo, por um momento. A humanidade é um tanto cíclica, né, nos seus movimentos. Eu acho que a gente está passando por um momento pesado mesmo. Mas eu acho também que o pensamento conservador se faz muito maior do que realmente ele é, entendeu? Como um macho que faz muito barulho, né, para parecer mais ameaçador do que ele é, né? Eu acho que a gente não tem que subestimar, não, mas eu acho que tem muito mais gente capaz de pensar e dialogar com o nosso pensamento, entendeu? Do que a gente imagina, né? Talvez a gente tenha ficado confortável nos últimos anos, achando que estava tudo dominado, que estava tudo tranquilo, né? Que o Brasil já era uma outra sociedade, e a gente tenha relaxado um pouco de fazer essa disputa política mesmo, né? Essa disputa ideológica, que tem que ser permanente, né? Porque se a gente parar, o lado de lá continua, entendeu? Exatamente. E o jogo pode virar. Então, eu acho que é isso, é a gente perceber e trabalhar em cada momento no nosso trabalho, na nossa vida profissional, na nossa vida doméstica, familiar, nas nossas interações na rua, né? Para levar essas noções progressistas mesmo, bacanas, de reconhecimento, de respeito, de autonomia sobre o próprio corpo, de liberdade de expressão, inclusive incorporada mesmo, de proteção da infância, de direitos. Então, acho que é por aí um pouco que eu penso a minha atuação, pelo menos, nesse contexto pesado e difícil como ele está, né? Delícia. Infelizmente, a gente daqui a pouco está acabando, faltam 5 minutos para acabar. Eu queria pedir para você fazer suas considerações finais. Tá bom. Olha, eu acho que a gente precisa encontrar meios de mostrar para as pessoas como é importante a discussão sobre educação sexual nas escolas. Em todas as faixas etárias, feita por pessoas capacitadas para isso, formadas para isso, entendeu? E que essa educação sexual não é uma ameaça. As pessoas estão muito contaminadas com a ideia de que você falar de sexualidade, você falar de gênero é uma ameaça para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. A gente precisa virar essa chave, conseguir mostrar para a sociedade o quanto é importante mesmo, o quanto é importante para proteger as nossas crianças, o quanto é importante para garantir que os nossos jovens, nossos adultos engravidem no momento certo, no momento planejado, no momento em que eles decidam e tenham autonomia para decidir por isso, entendeu? Para garantir a saúde dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, para proteger eles de violências. Então, acho que a gente tem que investir mesmo nessa discussão e ter senso de oportunidade, inclusive, né? De quando a gente pode trazer esse assunto, de quando, mesmo diante de situações doloridas, como a gente viveu nas últimas semanas, é importante a gente fazer essa disputa e mostrar, olha só, né? Olha, se a gente tivesse uma educação sexual nessas escolas, nas escolas, se essa menina não podia, se esse caso de abuso não podia ter sido detectado antes, percebido antes, essa menina podia ter sido protegida. Inclusive, esse abortamento legal que está acontecendo aqui não teria acontecido, entendeu? Porque uma criança de 6 anos, de 10 anos, não estaria grávida. Exatamente. Dos seus próprios parentes. Então, eu acho que
Eu acho que é um pouco isso, é partir para a disputa mesmo, essa mensagem que eu queria deixar, a importância da gente fazer essa disputa e não deixar mesmo se expandir esse pânico, essas mentiras, essas noções muito equivocadas, essas formas muito equivocadas de pensar e falar sobre educação sexual. Isso. Alexandre, amor, a conversa foi tão gostosa que eu nem li os comentários, tá? Mas todos os comentários que passaram por aqui foi falando da importância da live, falando da importância do assunto, né? Do quanto esse tema precisa ser debatido e agradecendo pela sua fala. E aí eu quero também agradecer por você ter aceito, gratidão mesmo. É um assunto que precisa ser muito falado o tempo inteiro. Tá? Obrigado pelo convite. São projetos que precisam ser postos em prática. É um dos ideais também daqui do Instituto, de um dia a gente poder estar trabalhando com esses assuntos. No pré-vestibular, de vez em quando eu fazia umas dinâmicas com eles, e aí a gente está querendo trazer isso também para as crianças. Tá? Eu com os meus netos eu falo abertamente sobre sexualidade, mas aí pelo menos é um nicho pequeno, mas que já é uma sementinha plantada, né? Então, gratidão. Essa live de sexo e sexualidade, essa live do cuidar, acontece toda quarta-feira, às 20h30. Já tivemos vários profissionais aqui, cada quarta-feira é um assunto diferente. Se quem estiver assistindo, né, quiser, né, tiver um trabalho legal, quiser participar, é só falar que a gente convida. Se você quiser indicar alguém para fazer essa live, que é uma live que a intenção é divulgar trabalhos, é formar uma rede. Então, por exemplo, se alguém algum dia perguntar para mim, você sabe quem é que pode dar uma palestra sobre educação, sobre gênero, eu já posso indicar, conheço, Alexandre. Entendeu? Então, assim, essa live de quarta-feira é justamente para formar uma rede. Entendo que não somos uma ilha, né? Precisamos de uma rede. E toda quinta-feira, às 22h, eu faço uma live aberta e interativa sobre sexo e sexualidade. E aí, nessa, quem tiver aqui pode entrar e participar comigo ou participa pelo chat. Tá? Então, amanhã, 22h, uma live de sexo e sexualidade. Eu nunca sei sobre qual assunto vai ser falado. Surpresa. Então, a gente falou sobre vários assuntos. Às vezes a gente está no assunto e emenda por outro, porque vem uma pergunta, né? Pede uma dica, e vem uma questão, e aí eu respondo, ou alguém entra para falar comigo. E aí, outro dia nós tivemos uma moça que entrou e começou a mostrar de lingeries. Olha o que eu comprei hoje, não sei o quê. Uma moça, ela tem 67 anos de idade, né? E mostrando as lingeries dela, toda feliz. Eu tenho 67 anos de idade, adoro fazer sexo, sou muito bem resolvida. E aí também dá uma força para as meninas mais jovens, né? Porque tem muitas que ainda não sentem prazer, não se liberaram para sentir prazer. Então, é importante a gente estar falando sobre sexo e sexualidade, sim, né? Começando nas crianças e indo até os adultos e terceira idade, que também é uma outra faixa etária que é massacrada. Tratam-se os nossos idosos como se eles fossem assexuados, e não são. Eles também sentem prazer. Bom, gente, gratidão por todo mundo que está aqui. Está todo mundo convidado para amanhã. E nós vamos cair aqui em 10 segundos